Aleluia. Irmãos, nós estamos em um ano, um ano especial, cujo tema é o quê? Avançar, Os irmãos estão vendo ali, Avançar. E o Senhor vai nos ajudar a fazer isso, Pela palavra do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que todos que aqui estão aqui exatamente desejosos de ouvir a palavra, receber uma direção, algo que ele possa dizer. Agora eu sei o que é que eu tenho que fazer. Porque muitas vezes as pessoas não acham coisas para fazer no reino de Deus. Mas nesta noite você vai entender o que é que Deus espera da igreja. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, abra a palavra de Deus aí em Mateus 28. Mateus 28, do 18 ao 20. Do 18 ao 20. É um texto bem conhecido, mas nós podemos tirar muitas mensagens, desse texto. E sabemos que a Bíblia é um livro inspirado. Então nós podemos trazer mensagem do céu, até nas pequenas letras, até na palavra A. Até na palavra A nós podemos tirar uma mensagem quando a gente fala o A de amor, o A de ação, o A de aceitação. Tem vários pontos que a gente pode falar usando a palavra A, que tem na Bíblia. Então, a Bíblia é uma fonte de riqueza. E Deus, todos os cultos, Deus tem algo especial para nós. Domingo passado, uma mensagem especial ao nosso coração, uma palavra muito boa do pastor Frank, E terça-feira também, uma palavra do irmão Júnior. Que Deus abençoe. E todos nós estamos cada dia aprendendo. Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim a bendita palavra do Senhor. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dado toda a autoridade, isto é, todo o poder. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Louvado seja Deus. Então o tema, meus irmãos, desta palavra, nesta noite é avançar e conquistar. Avançar e conquistar. Porque se a gente avançar e não conquistar nada, não resolve nada. Então nós vamos ver pela palavra de Deus sobre isso nesta noite. Meus irmãos, a igreja, ela ainda está na terra. Eu falo ainda porque um dia ela vai ser tirada. Se você não sabia disso, fique sabendo. A qualquer momento a igreja vai ser tirada da terra. Então ela ainda está na terra, ainda está neste mundo para realizar a sua missão. A igreja tem uma missão aqui, neste mundo. E para realizar, meus irmãos, a missão, a igreja tem que avançar rumo às trevas. A igreja tem que entrar nas trevas, avançar. Entendeu? Quando Jesus disse lá em Marcos 16, 15, coloca aqui, Marcos 16, 15. Veja bem o que está escrito. Disse-lhe, Jesus dizendo: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide aqui é uma ordem
a igreja de Jesus. É uma ordem. Vai guardando bem essa palavra, ordem. É uma ordem de Jesus. Para a igreja avançar mundo adentro, as trevas. Meus irmãos, Satanás mergulhou a humanidade em trevas. Ele mergulhou a humanidade em trevas quando ele enganou Eva lá no jardim. A humanidade foi mergulhada em trevas. Coloca aqui Mateus 4, 3 e 4. Veja bem o que está escrito ali. Mateus 4, 3 e 4. Chegando então, o tentador disse-lhe, Mateus, não é o 4, deixa eu ver aqui. Onde fala da luz. Mateus 4,16. 4,16. E o povo que estava sentado em trevas, viu o quê? Uma grande luz. Sim, aos que estavam na região, aos que estavam assentados na região da sombra da morte. A estes a luz raiou. Então, por este versículo aqui, você percebe que o mundo está mergulhado em trevas. Jesus veio em trevas. Mundo mergulhado em trevas. Então, Jesus veio. Trevas aqui, meus irmãos, não quer dizer falta de luz no mundo. Não é falta de luz no mundo. Mas trevas aqui quer dizer falta de luz no entendimento das pessoas. No entendimento. Porque o mundo tem o sol, tem a lua, tem as estrelas, tá? É dia, noite, tá? Então não está falando dessa treva de noite aqui que nós estamos aqui olhando lá. Está falando de trevas que o inimigo envolveu a mente do ser humano. O mundo estava em trevas. Foi aqui que Jesus veio. Então, o entendimento, meus irmãos, é aqui que há trevas. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Veja bem. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, presta bem atenção. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Mas nos quais o Deus deste século, falando de Satanás, cegou o entendimento. Veja bem, o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Os irmãos percebeu aí aonde está a treva, as trevas? Na mente das pessoas. Na mente. Meus irmãos, coloca aqui 1 João 5,19. 1 João 5,19. Coloca aqui. Sabemos que somos de Deus. Você sabe que você é de Deus? Quem sabe, diga glória a Deus. Então vamos dar uma grande salva de palmas para ele. Amém? Olha lá. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no quê? No maligno. Que o mundo inteiro jaz no maligno, nas trevas. Percebeu aí? A frase, meus irmãos, aqui, ó, que diz, o mundo jaz no maligno, significa que a sociedade humana, a humanidade, apartada de Deus,
está controlada e subjugada pelos valores satânicos. As pessoas longe de Deus, que não têm Deus, elas estão subjugadas, controladas por Satanás. Por Satanás, pelos valores satânicos. Por isso nós olhamos para o mundo e a gente percebe as pessoas se esbaldando com os valores malignos. E agora estamos chegando perto de uma grande festa no Brasil. Carnaval. E ali você vai ver isso aqui sendo esbaldado, sendo valores malignos, mundanos, coisas que noja Deus. Por quê? Porque estão em trevas, não entenderam nada, não entendem nada. O mundo já está em trevas, trevas. Meus irmãos, se você coloca aqui Mateus 11, 29 e 30. Vamos ver aqui o que é que Jesus disse aqui para vocês entenderem isso. Quando eu falei que a pessoa sem Deus está controlada, subjugada pelos valores satânicos. Mateus 11, 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus olhou para a humanidade e ele viu o jugo satânico sobre a humanidade. O jugo pesado, controlado, controla as pessoas, aniquila as pessoas, prende as pessoas. E Jesus então olhou para a humanidade e disse isso: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, não é pesado, não é destruidor, que nem o de Satanás. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha a palavra de Jesus. Quando ele olhou para a humanidade em trevas, subjugada nas mãos de Satanás. E todos eles sendo carregados por Satanás até chegar no dia da sua morte e inferno como recompensa. Isso é uma realidade, meus irmãos, que acontece no mundo. É uma realidade. E aqui nesse mesmo texto, o texto de 1 João 5,19, quando fala o mundo jaz no maligno, então a palavra jaz, essa palavrinha também, jaz. Essa palavrinha indica que o mundo está em um estado de inércia. O mundo está em um estado de inércia. E ninguém consegue sair. Ninguém consegue sair desse estado de inércia, nessas trevas. Por quê? Porque há uma muralha, meus irmãos. Há uma muralha chamada incredulidade. Que envolve o quê? A mente do ser humano. A mente. Uma muralha de incredulidade que envolve a mente. Enquanto essa muralha não for destruída, a pessoa não se liberta das trevas. Das trevas. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo entende isso. Entende isso. E essa é a razão da igreja continuar pregando o evangelho, anunciando o evangelho nessa terra. Por quê? Porque nenhuma pessoa, ninguém pode destruir essa muralha da incredulidade que está na mente, que envolve a mente. Ninguém pode tirar. Há uma coisa que pode tirar essa muralha. O poder
da palavra de Jesus e a obediência de Jesus. Guardem bem isso. Poder de Jesus com a obediência de Jesus. Só isso pode destruir essa muralha da incredulidade na mente das pessoas. Então eu estou dizendo isso para você começar a entender aonde entra a igreja aqui. Meus irmãos, eu lembro do tempo em que não havia computador na casa de todo mundo, né? Tinha alguns em algumas casas, que era muito caro. Não tinha celular. E era na época em que eu era presidente dos jovens, na cidade de Andradina. E o trabalho de evangelismo, o trabalho de sair e pregar o evangelho, aquilo ardia no meu coração. Porque eu entendia isso, exatamente isso. Comecei a entender, e o que eu fazia? Pegava os jovens, colocava 18 jovens numa perua Kombi. Hoje é proibido, não vai fazer isso com a nossa perua, não. Mas naquela época não tinha essa proibição. Até em cima de um caminhão você podia encher de pessoas. Em 76, 77, mais ou menos, 1976, 77. A gente pegava, colocava os jovens ali, a gente saía das quatro paredes da cidade, a gente ia para a cidade vizinha, Alfredo Castilho, Guaraçaí, Nova Independência. Ia nessas cidades vizinhas lá, no sábado à tarde, à noite, fazia o evangelismo nas praças. E eu falei que na época não tinha celular, não tinha nada, por isso tinha muita gente na praça. Hoje, se você for na praça, tem meia dúzia de gente. E se tiver, está com o celular na mão. Não dá nem atenção no que você está pregando. Mas naquela época, não. Naquela época, aquela multidão de jovens andando para lá e para cá, e você chegava ali, começava a tocar, começava a chamar as pessoas vinham, e você pregava o evangelho. Eu lembro que nós somos na cidade de Tupi Paulista, a juventude da igreja. Nós somos na cidade de Tupi Paulista. Pregamos na praça lá. E 8 pessoas aceitaram Jesus. E uma dessas 8, sabe quem é? A irmã Sandra, presidente da Junta de Missões Mundiais. Aceitou Jesus naquele dia lá em Tupi Paulista. Então, arde no coração da igreja, assim como arde no coração de Jesus, quando ele olha as pessoas em trevas, com aquela muralha aqui. Quem é que vai tirar essa muralha? Como sai essa muralha? Não tem, a pessoa não consegue sair de dentro disso. Ninguém consegue se salvar por si só. Mas aí entra a igreja, irmãos. Poder da palavra de Jesus e a obediência de Jesus Cristo. Não há, meus irmãos, muralha que resiste diante do poder e da obediência. Poder e obediência, poder e obediência, poder e obediência. Não há muralha que resiste. Temos um exemplo, Josué 6:1, coloca aqui. Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada, uma muralha. E por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e ninguém entrava. Uma muralha naquela cidade. Ninguém saía e ninguém entrava. Ninguém conseguia sair nem entrar. Meus irmãos, nessa passagem aqui de Josué, muitos já conhecem bem, Deus, veja bem o que é que Deus fez. Deus deu a cidade a Josué e ao seu povo. Deus deu a cidade a Josué e ao seu povo. Mas ela tinha uma muralha que impedia de conquistá-la. A mente, meus irmãos, das pessoas naturais é como a cidade de Jericó. Está cercada pela muralha da incredulidade. Pode fazer essa comparação aí. Cercada pela muralha da incredulidade.
Ele não sai e ninguém entra. Não sai e ninguém entra. Essa muralha, meus irmãos, foi construída pelas obras do diabo. Presta atenção. Essas muralhas foram construídas com as obras do diabo. Foi construída essa muralha terrível que segura as pessoas. E só o poder da palavra de Deus, palavra de Jesus Cristo, só o poder pode destruí-la. Só o poder. Nós não temos poder nenhum para destruir muralha de incredulidade de ninguém. Só o poder de Jesus. O poder de Jesus é que pode destruir essas muralhas aí. Né? Se você coloca aqui 1 João 3,8, veja bem. Veja bem aqui, ó. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Ele se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir a barreira da incredulidade na mente das pessoas. Que é o que prende as pessoas. Ele se manifestou para destruir essas obras aí de Satanás. Meus irmãos, a muralha que cercava Jericó só caiu por terra devido a dois fatores, por causa de dois fatores que a muralha caiu. O poder da palavra de Deus e a obediência do povo. Deus deu, Deus falou, Deus ordenou, a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, com a obediência do povo. Se Josué e o povo não tivessem obedecido, a muralha estaria lá até hoje. Guardaram bem porque que eu falei o poder e a obediência junto? Para destruir muralhas que prendem as pessoas. Prendem. Foi por isso, meus irmãos, que Jesus nos ordenou. Não é maravilhoso, né? Ver isso. Deus deu a cidade para Josué, o seu povo, e deu uma ordem para eles. E eles então obedeceram. E a muralha caiu por terra. E agora a gente vê Jesus dando uma ordem para a igreja. Jesus deu a ordem para a igreja. E qual foi essa ordem que Jesus deu? Nós lemos no princípio. Façam discípulos e ensina a minha palavra. Façam discípulo e ensina a minha palavra. Fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. O que é que Jesus tem nos falado? Está aqui, ó. Está aqui. Poder da palavra. Quando Jesus falou, todo poder me é dado no céu e na terra, veja que ele tem todo o poder, e nesse poder ele nos envia, querendo dizer assim, vai baseado no meu poder. O povo de Israel, ele não tinha como derrubar aquela muralha, mas eles foram baseados na palavra de Deus. O poder de Deus derrubou a muralha. E o poder de Deus vai derrubar qualquer muralha de incredulidade. Quando a igreja entende isso aqui. E vai em direção ao incrédulo. Meus irmãos, se a igreja obedecer,
avançar em direção aos incrédulos, as muralhas da incredulidade cairão por terra. Todos nós tínhamos essa muralha da incredulidade. Alguém chegou até nós, baseado no poder de Jesus, na autoridade de Jesus. Ele não veio baseado no poder dele, não. Na palavra, ide por todo mundo. Vá firmado no meu poder. Não é no seu, é no meu poder. E aí essa pessoa chegou até você, até mim, pregou o evangelho e a muralha da incredulidade, ó, caiu por terra. E nós somos conquistados. Conquistados para Jesus. Quem aqui é conquistado para Jesus, diga glória a Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus, Ele deu uma ordem a Josué e ao seu povo. E veja bem o que é que Deus falou. Josué 6, 3 e 5. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Veja que Deus está falando. Deus está falando para eles o que é que eles têm que fazer. Uma ordem. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por dia, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Será que fazendo-se sonido prolongado da trombeta, e ouvindo voz tal sonido, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá rente com o chão. E o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar defronte. Veja como que Deus, meus irmãos, Ele está dando aqui uma orientação, uma ordem, e uma orientação para o povo. Ó, vocês vão fazer exatamente isso. Deus não falou nada mais. Exatamente isso, para eles ir lá. Com relação às coisas que tinha ali dentro, depois foi falado, né, que não era para pegar nada. Mas para eles ir lá e a muralha cair por terra, esse foi o que Deus falou. Isso aqui. Veja, meus irmãos, que Deus deu isso ao povo, a Josué. Josué e o seu povo, é isso que nós temos que parar para pensar. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. Josué e o povo tinha 2 opções: obedecer ou desobedecer. Se a gente olhar, meus irmãos, para muitas muralhas que ainda não caiu por terra, lamenta as pessoas. O que é que vem na nossa mente? O que é que vem na nossa mente? Obedecer ou desobedecer a ordem de Deus. Eles optaram por obedecer. Não foi assim que aconteceu lá no texto? Eles decidiram obedecer a ordem de Deus, aquilo que Deus tinha falado. Direitinho, do jeito que Deus falou, eles fizeram direitinho. Eles não chegaram lá e falaram, Deus falou para rodear 6 vezes, mas sabe uma coisa, 6 vezes, 6 dias é muita coisa, vamos rodear só 3. Só 3 só. Aí ele falou para a gente rodear 7 vezes no 7º dia. Para que isso? Para que essa bobagem? Né? Vamos rodear uma vez só, tá bom demais. Depois a gente sai gritando aí, acontece o que acontecer. Eles obedeceram exatamente do jeito que Deus mandou. Poder e obediência. Poder e obediência. Eles optaram por obedecer.
e fizeram exatamente o que Deus ordenou. O poder que havia na ordem de Deus, juntamente com a obediência do povo, as muralhas se desfizeram e a cidade foi conquistada. Poder e obediência. Jesus veio com poder e com obediência. Por isso ele é vencedor. E a igreja entra aqui. Jesus Cristo, meus irmãos, deu uma ordem para a igreja. Nós já lemos aqui 2 versos sobre isso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho e de fazer discípulos. Jesus Cristo deu uma ordem para a sua igreja. Agora, está diante de nós essas duas opções: obedecer a ordem ou desobedecer. Você é um crente, é um servo de Deus. Que posição você está? Da obediência ou da desobediência? Estou eu obedecendo o ide de Jesus? Ou eu prefiro desobedecer? De vez em quando eu oro lá pelo vizinho. Se ele quiser aceitar Jesus, aceita. Se não quiser, que vai para o inferno. Ele é ruim mesmo. Como é? O que é que está no meu coração? O que é que eu desejo? Ide por todas as nações, fazeis discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E senta com eles. Senta com eles e ensina a minha palavra. A palavra tem poder, irmão. A palavra tem poder. Por isso que Jesus disse, ensina a minha palavra, porque é o poder que há na minha palavra que vai destruir a barreira da incredulidade. Ensina. Ensina. Jesus disse, meus irmãos, isso para nós. Isso é uma ordem. Se você for ver aí o texto, é uma ordem. Está ali no imperativo, é uma ordem para todos nós. Devemos fazer isso quantas vezes for necessário. Jesus não falou, senta com a pessoa 7 dias, 12 dias, 20 dias, 3 dias. Jesus não falou isso. Jesus falou, faça discípulo e ensina a minha palavra. Como a palavra de Deus não tem quantos dias devemos fazer, nós devemos, meus irmãos, fazer isso o quanto for necessário. Até a gente ver a barreira da incredulidade caindo. Quando a barreira da incredulidade cair, querer aceitar Jesus, se batizar, ele não vai nem querer ficar mais perto de você. Ele vai largar você e vai atrás do incrédulo. Vai atrás de outro, fazer o mesmo que você fez com ele. Um outro. Meus irmãos, esse é o desejo de Deus. É o desejo. A conquista de Jericó cercada era um desejo de Deus. E a conquista das mentes cercadas pelas muralhas da incredulidade também é um desejo de Deus. Mesma coisa. Deus olha para o mundo, irmãos, e vê como está esse mundo, nas trevas, fazendo um monte de coisa errada. E agora ele olha para o Brasil e vê que está chegando aí uma podridão que vai assolar um monte de gente. O diabo vai se esbaldar, o diabo vai sentar no pináculo dos lugares lá e vai ficar dando risada daquele povo subjugado no carnaval, se esbaldando com as coisas malignas, as mais terríveis. Como é que Deus vê isso? Deus olha e percebe a muralha da incredulidade. Eles não creem em Deus. Não acreditam em Deus. Não quer saber de Deus. Talvez pode até saber, né? Porque
talvez ler a Bíblia lá, já ouvi falar de Deus, falar de Jesus, mas nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Nunca tomaram uma posição. Estão aí, irmão. Estão aí. Então, Deus, quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregou o evangelho, quando Jesus disse, fazei discípulos, senta com eles e ensina, é por quê, irmãos? Porque Deus já nos deu as pessoas. Deus deu Jericó e falou, vai e conquista. Deus deu um mundo para nós e disse, vai e conquista. Ide. Ide. A igreja precisa entender isso para que a gente possa se deslanchar, avançando cada vez mais na área evangelística. Muitas vezes nós decidimos avançar em vários pontos, né? Vamos avançar para estruturar a igreja, tudo bem, isso é válido e temos que fazer mesmo. Vamos avançar, tirar essa parede, colocar lá, vamos trocar o telhado, vamos avançar, vamos. Mas nós temos que olhar para o princípio. Que foi a primeira coisa que Deus disse para a igreja? Vá construir templo ou vá ganhar almas para Jesus? Temos que voltar para a gente se posicionar, meus irmãos. Porque aí, se nós avançarmos em direção às pessoas, começarmos a falar de Jesus, trabalhar, cada um trabalhando com aquela pessoa que está do teu lado, colega de emprego, de escola e tal. Você não precisa largar o emprego, largar nada para ir pregar o evangelho, não. Deus vai colocar as pessoas do teu lado. Fale para essas pessoas. Anuncia para essas pessoas. E aí, se a igreja estiver fazendo isso, e avançando nisso, e a igreja está avançando para trocar o telhado, a igreja está avançando nisso, a igreja está avançando, é exatamente isso que Deus quer, avançar em tudo. Não é só umas coisas. Avançar em tudo. Louvado seja Deus, irmãos. O desejo de Deus é esse. E tem que ser o nosso também. Tem que ser o nosso. Mas, irmãos, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Existe uma coisa, e aqui é sério, que atrapalha a igreja de avançar e conquistar. Existe uma coisa. O pecado. E eu estou falando de pecado escondido. Pecado escondido. Aquele pecado que só você, Deus e o diabo sabem. Assim como foi o pecado de Acã, que quando eles foram conquistar uma outra cidadezinha bem menor, sem muralha, apanharam, não conseguiram. Pecado escondido. E Deus quer falar ao nosso coração nesta noite também sobre isso. Estamos falando de conquista, de avançar, mas como fazer isso? Com a vida consagrada, santificada. Porque o pecado, nosso pecado escondido, aquele pecado que você comete, só você sabe, Deus e o diabo também. Deus fica triste, o diabo fica contente. Esse pecado, olha lá, escondido. Pecado sobre pecado. Pecado, meus irmãos, é desobediência. Lembra o que eu disse? Poder e obediência. Poder e obediência. Pecado é desobediência. Desobediência. Isso atrapalha o avançar da igreja. Meus irmãos, assim como existem as muralhas da incredulidade na mente das pessoas, existem também as muralhas espirituais na mente do crente. Sabia?
São as fortalezas espirituais. Existe também, aqui, na mente do crente. Então, assim como existem as muralhas na incredulidade, existem as muralhas espirituais naqueles que são de Deus. E essas muralhas espirituais também podem ser destruídas. Também podem ser destruídas. Efésios 4, 27. Coloca aqui para mim. Olha esse versículo pequeno aqui, irmãos. Isso aqui foi falado para a igreja de Éfeso. Nem deis lugar ao diabo. Tem versão que fala, não deis lugar ao diabo. Veja o que esse versículo está dizendo. Não dar lugar ao diabo. Ó, quando é que nós damos lugar ao diabo? Quando nós estamos em pecado. Todas as vezes que nós estamos em pecado, nós estamos dando lugar ao diabo. E ele vem e destrói a fortaleza espiritual. Por isso é que pessoas que vivem com seus pecados escondidos não têm força para orar, não têm força para ler Bíblia, não têm força. Talvez nem vir na igreja quer. Pecado dá lugar ao inimigo. E sem essa muralha espiritual, meus irmãos, a igreja sem essa muralha espiritual, não tem como ela avançar e conquistar as pessoas. Porque a muralha espiritual está toda esculhambada. E a primeira pessoa que sabe disso quando você vai falar de Jesus com a tua vida em pecado é Satanás. Ele vai lá, junto com aquela pessoa, olha para você e você começa a falar de Jesus para a pessoa e o diabo olha para você. Dá uma olhada quem fala. Dá uma olhada quem fala. Conheça a tua vida, filho. Eu estava com você lá, escondido lá. A muralha espiritual já era. Já era. Sem essa muralha, meus irmãos, a santidade, não tem como avançar. Obediência. Obediência a Deus. Obediência. A nossa obediência, guarde bem isso. A nossa obediência, a minha, a tua, dá legalidade para Deus agir. A minha obediência, a tua obediência, dá legalidade para Deus agir. E ao contrário é a mesma coisa. A nossa desobediência vai dar lugar para Satanás agir na nossa vida. Quando a gente... Jesus está falando isso por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, ele não está dizendo assim, ó, você vai no teu poder, você vai na tua autoridade. Não. Primeiro de tudo ele fala, foi-me dado toda a autoridade. Então, se você se basear na minha autoridade e obedecer o que eu falo, vai e faça que as coisas vão acontecer. Obediência. Se a gente não faz exatamente o que Jesus pede, o que a palavra de Deus pede, meus irmãos, as muralhas vão continuar, as trevas vão continuar, as vidas vão continuar. Nós podemos até ganhar pessoas para a igreja. Podemos ganhar pessoas para vir aqui. Mas eu não estou falando de ganhar pessoas para vir aqui na igreja. Eu estou falando de ganhar pessoas para Jesus Cristo. Para ser de Jesus Cristo.
e se santificar e ser mais uma pessoa destruidora de muralhas da incredulidade pelo poder que há no nome de Jesus. Não é fazer pessoas para ficar sentado aqui. É para que as mentes, as muralhas da incredulidade caiam por terra. E quando cai por terra, ninguém segura. Que a igreja sai baseada no poder de Jesus. Então a nossa obediência da legalidade a Deus agir. Verdade. A palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros. É uma ordem. Orar uns pelos outros. E a igreja, ela se colocou num lugar e ali estava orando, obedecendo. Pedro estava preso. E aquela atitude da igreja em oração deu legalidade, obediência. O que aconteceu com Pedro? O anjo foi lá e tirou Pedro da prisão. A obediência da igreja, coisas grandes podem acontecer, porque aciona o poder de Deus para agir nesse mundo que não tem Deus, para agir. Então, guarde bem isso. A nossa obediência, a nossa santificação, a nossa santidade, na legalidade para Deus agir. Porque se a gente não ficar assim, nós não vamos ver nada acontecer. Mas Deus quer que as coisas aconteçam. A nossa desobediência da legalidade ao inimigo agir na nossa mente. Vamos ver o último verso, Tiago 4. Tiago 4, 7 e 8. Último verso. Tiago 4, 7 e 8. Vamos ver aqui. Tiago 4, 7 e 8. Veja bem o que dizem. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Presta atenção no 8. Chegai-vos para Deus. Como é que nós chegamos para Deus? Com santidade, cada vez mais. Cada vez que a gente chega mais perto de Deus, vamos santificando cada vez mais. Cada vez mais. Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Veja esse versículo. Chegai-vos para Deus, e Ele chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Esse versículo está claramente dizendo para mim, dizendo para você, que nós não devemos ser crentes vacilões. Quem já viu essa frase? Você é um vacilão. A Bíblia está dizendo isso. Está dizendo exatamente isso. Voz de espírito vacilante. Quer dizer, o vacilão é aquele que fica em pecado escondido e não acerta a sua vida com Deus. Eu não quero ser um vacilão. E espero que ninguém aqui seja crente vacilão. Aquele que fica pecando. Porque nós temos uma obra, irmãos. Nós temos que avançar. Avançar em tudo aqui, mas avançar em direção às vidas que ainda tem muralha de incredulidade. De repente, parente teu, vizinho teu, amigo teu, muralha de incredulidade. A igreja precisa fazer isso. Baixe tua cabeça. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus,
Eu te peço, Senhor Deus, que essa palavra, meu Pai, nesse momento, venha despertar a tua igreja, Senhor. Despertar, Pai, todos nós que estamos aqui, Pai, desde as crianças até os adultos, todos, Pai. Para entendermos, Senhor Deus, que o Senhor deu uma ordem para a igreja. Senhor Deus, o Senhor não nos salvou para a gente ficar aqui se esbaldando com as tuas bênçãos. Não foi só para isso. O Senhor edificou a tua igreja, Senhor Deus, para sofrer até, indo em direção àqueles, Pai, que ainda estão presos no pecado, que ainda estão nas trevas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Desperta, levanta, Pai, aviva cada um de nós, para que possamos, Senhor Deus, com a nossa vida, Pai, santificada, restaurada, edificada, Pai, na Tua presença como instrumento de uso. Que o Senhor venha nos usar a qualquer momento que o Senhor quiser. Pai, em nome de Jesus, prepara cada um aqui, Pai. Porque assim, Senhor Deus, aquilo que nós vamos fazer vai glorificar o Teu nome, Senhor. O Senhor será glorificado, Pai. E o nosso propósito é esse, Pai, pois o Senhor nos fez para isso. O Senhor nos fez para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e agradeço. Amém?